E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton, sou professor de Química. Hoje eu vou responder uma questão bem interessante do Enem de 2020. Essa questão aí que vocês fizeram, ok? E aí você conseguiu resolver essa questão? Questão legalzinho, pessoal. A questão, galera, vai aparecer aí na tela e acompanhem comigo. A questão diz assim: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem emissões zero. Isso também é mais ou menos, é bem assim, emissão zero, ok? Se vocês quiserem que eu comente sobre isso, sobre carros elétricos, esse processo de emissão, coloca aí na descrição do vídeo que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, esse processo, se o carro elétrico é zero de emissões de gases mesmo, ok? Podemos comparar a emissão de carbono na forma de gás carbônico, CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetros rodados, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. Ele fala: a reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação. Ele dá a equação aí da reação de combustão e fala: foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Vamos lá, né? Vamos entender o que essa questão quer. Eu botei os dados aqui, pessoal. Etanol, pessoal, ele vai liberar, né? A combustão do etanol, ele vai liberar 2,6 mol de CO2 por quilômetro. Já quando se utiliza o carro elétrico, a quantidade de CO2 corresponde a 0,45 mol de CO2 por quilômetro. Esses dois veículos vão percorrer uma distância de 1.000 quilômetros. Ele dá a massa molar do etanol e ele quer saber a quantidade de etanol que seria economizada utilizando o veículo elétrico. E, gente, o primeiro passo da gente é descobrir o seguinte: rodando com etanol, 1 quilômetro ele emite 2,6 mol. Como o veículo rodou 1.000 quilômetros, quanto ele vai emitir de CO2? Então a gente vai descobrir quanto o veículo vai emitir de CO2 rodando com etanol e quanto o veículo vai emitir de CO2 rodando com carro elétrico, em uma distância de 1.000 quilômetros, tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo. Então, galera, o que a gente tem aqui, ó? 2,6 mol de CO2 para 1 km. Em 1 quilômetro, ele emite 2,6 mols. Mas o veículo está rodando 1.000 km. Qual vai ser o valor aqui, ó? X. Continha tranquila, né, gente? Esse X aqui, ó, que nós vamos encontrar, vai corresponder a 2.600 mol de CO2. Foi o que ele emitiu. Lembrando que aqui a gente está rodando com... Aqui é com um carro movido a combustão com etanol. Com etanol. Agora, meu povo, se eu utilizar um carro elétrico, é o nosso segundo passo. Então, em 1 km emite 0,45 mol. Então aqui é o elétrico. Deixa eu botar aqui. Elétrico.
Então, gente, em 0,5 mol de CO2 em 1 km, não é isso? Em 1000 km, qual vai ser o valor? Vou chamar de Y, tá certo? Fazendo essas continhas aí, pessoal, meu valor aqui que eu vou encontrar vai corresponder a 450 mol de CO2. Então, esse valor aqui que eu tenho, esse valor aqui, 450 mol de CO2, ele emite quando utiliza um carro elétrico. E 2.600 mol de CO2, ele está emitindo quando utiliza um carro a combustão. Se eu utilizasse somente o carro elétrico, quanto de CO2 eu ia deixar de emitir para a atmosfera? Muito fácil, né, gente? Se eu utilizo um carro a etanol, libera isso. O carro elétrico, libera isso. Para eu saber quanto eu ia deixar de emitir de etanol, só eu pegar X menos Y. Seria quanto eu deixaria de emitir de CO2, utilizando o carro elétrico. Porque quando eu utilizo o carro elétrico, eu libero 450 mol de CO2. Quando eu utilizo um carro a etanol, eu libero essa quantidade, 2.600 mol de CO2. Como eu vou passar a utilizar o carro elétrico, quanto é que eu vou economizar aqui? Ou melhor, quanto eu ia deixar de emitir de CO2 para a atmosfera? Só eu fazer um menos o outro, tranquilo? Então aqui, gente, fazendo aqui essas continhas, deixa eu colocar aqui do lado, vou chamar de Z, tá certo? Esse valor aqui que eu ia deixar de emitir. Então, fazendo essas continhas, Z vai ser o valor de X menos o valor de Y. Logo aqui, pessoal, quem é X? 2.600. 2.600. Menos quem é Y? 450. Tudo aqui é mol, né? Então, eu deixaria de emitir para a atmosfera, usando carro elétrico, né? Eu deixaria de emitir aqui, ó, 2.150 mol de CO2. Tá vendo, gente? Então, seria esse valor aqui que eu deixaria de emitir. Agora fica fácil. Por que fica fácil, gente? Esse valor aqui que eu encontrei, de 2.150 mol de CO2, ele é equivalente a quanto de etanol? Olha só, seria a quantidade de etanol que eu vou economizar. A partir desse valor aqui, ó, de CO2 que eu deixo de emitir para a atmosfera, eu vou encontrar aqui a quantidade de CO2 que eu vou economizar. Então, a reação de combustão, vou botar aqui embaixo, aqui foi nosso terceiro passo. Terceiro passo. Pessoal, nosso quarto passo. Vou botar aqui a reação de combustão. Reação de combustão que ele deu aí, né? É o C2. Estado físico aqui é líquido. O resto é gás. Vou colocar aqui para não poluir. Então, gente, quem está participando do meu problema? Quem está participando da minha estequiometria é o etanol e o CO2. Eu já falei desse assunto aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, cálculo estequiométrico. Se você tem dúvida, vai lá assistir essas aulas. Bem legal. Então, pessoal, minha relação aqui vai ser entre o CO2 e o etanol. Aqui eu estou trabalhando com o quê? Com mol, não é isso? Se eu estou trabalhando aqui com mol, então minha relação aqui nessa primeira linha da estequiometria para o CO2 também vai ser em mol. Então aqui eu vou ter aqui, ó, 2 mols de CO2 vai corresponder, galera,
vai corresponder à massa molar que ele me forneceu, que é 46 gramas. 46 gramas do etanol. 2.150 mols vai corresponder a qual massa de etanol? Lembrando que ele quer essa massa em quilograma, tá certo? Então, pessoal, aqui dá tempo para simplificar já, né? Eu posso simplificar aqui. Eu posso simplificar aqui por 2, 2 por 2. Eu vou encontrar 1. E aqui eu posso simplificar por 2 também. 46 dividido por 2 vai dar 23. Logo, galerinha, minha massa aqui, que eu vou encontrar... Tá aqui. Clica aqui. A massa aqui que eu vou encontrar vai ser igual a 23 vezes 2.150. 2.150. Implica que essa massa, galerinha, você fazendo essas continhas aí, a gente vai encontrar um valor de 49.450. 49.450. Mas o problema é que é em quilograma. Aqui eu tenho aqui em grama. O que eu faço? Eu vou dividir tudo aqui por 1.000. Dividindo tudo aqui por 1.000, eu vou encontrar o valor em quilograma. Dividindo tudo por 1.000 aqui, eu vou encontrar o valor em quilograma. Ou seja, vai dar um valor de 49,450 quilograma. Mas só que o problema ele quer aproximadamente, né? Se a gente for olhar nosso gabarito aí, o valor mais próximo vai corresponder aqui a 50 quilogramas, que é a letra A, né? Logo, minha massa aqui vai corresponder ao valor de 50 quilograma. E, gente, terminou a minha questãozinha. Questão bem interessante aí do Enem pra gente. Onde o gabarito aqui no meu caderno, esse caderno aqui que eu estou utilizando, se eu não me engano é o rosa, gente, mas aí vocês olhem de acordo com o caderno de vocês. Nesse aqui, no meu caso, é a letra A. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece não, galera, vocês estão assistindo o vídeo, não tá? Curtindo, curte esse vídeo. E também, pessoal, não esqueça, se inscreva aí no canal da gente para ajudar. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!